cara da mídia tira onda. A NVT diz: o próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. A King James, ela vai trazer uma versão que eu gosto dela de forma particular, porque ela diz o seguinte em Êxodo 14:14. O Senhor lutará por vós e tereis vossa paz. Tem aí, King? Está um pouquinho diferente, é atualizado, né? Mas relaxa. Você pode repetir isso aqui comigo? O Senhor lutará por vós e tereis vossa paz. No 3. 2, 3. O Senhor lutará por vós e tereis vossa paz. Treinamos bem. Vamos de novo. 3. O Senhor lutará por vós e tereis vossa paz. Memorizou? O Senhor lutará por vós e tereis vossa paz. Vamos no 3? 2, 3. O Senhor lutará por vós. Treinamos bem. Agora a gente vai a Vera. O Senhor lutará por vós e tereis vossa paz. Amém? No 3, a Vera? 1, 2, 3. Isso aí. Grava isso, anota, memoriza. Porque é importante, estar bem diferente em muitas versões, né? Essa da King James, ela me atrai justamente pela forma como ela coloca. A gente poderia ficar calmos. Qual era a outra que tinha aí, João? Essa daí, ficar calmos, fiquem calmos. Mas ficar calmos e fiquem calmos é diferente de tereis a vossa paz. No fim, todo mundo vai ficar em paz. Mas a forma como a história vai sendo colocada, posicionada, a forma como King James é traduzida, e tereis a vossa paz, ela muda para mim o cenário automaticamente. Porque quando eu vou ler essa história, Deus está tirando o povo do Egito, você já conhece essa história, não vou me aprofundar nela. E Deus agora já fez as pragas, o faraó já ficou triste, já perdeu seu filho, agora libera o povo. E o povo está caminhando, e pensa comigo, se a gente já lutou, já guerreou, a vitória já é nossa, vieram as pragas, Deus mandou, tudo certo, a gente está saindo rico do Egito. O que nós temos a nossa convicção é que agora está tudo bem, a paz chegou. O momento de guerra já foi lá atrás, quando vieram as pragas, tinha que passar sangue nos umbrais e tudo mais, agora Deus já fez o que Ele prometeu, tirou a gente do Egito. Nós já temos a nossa resposta. Se eu sou Moisés, eu já estaria feliz. Deus fez, cumpriu. Só que entra agora Êxodo 14 e o cenário muda. Porque o povo realmente está saindo. E Deus vai virar para Moisés e fala assim, olha só, fala para o povo acampar. Fala para o povo parar aí. E aí Deus vai dizer no início para Moisés que ele faria isso daí para endurecer o coração de Faraó. E Faraó olharia para a situação e iria dizer o seguinte, o povo está encurralado. Não tem mais para onde ele ir. O povo não tem como sair dessa situação. Vamos atrás dele. Por quê? Porque a gente vai recuperar. E essa notícia chega para Faraó, e Faraó, com o coração endurecido, parte em direção ao povo. Mas para o povo de Israel, que está acampado, a posição é diferente. O povo de Israel olha para essa situação, Deus está dizendo para a gente ficar acampado. O que nós pensaríamos? A vitória já chegou, já tem resposta de Deus, Deus mandou a gente acampar aqui, é porque a gente precisa descansar. A gente precisa de um refrigério. Não tem para que correr. Por que a gente vai ter pressa para isso? Se o próprio Deus que libertou a gente lá no Egito, fez a gente ficar acampado, com a razão de termos essa luta. Moisés sabe, porque Deus falou com Moisés. Só que o povo em si, que não tem referência, que não tem voz com Deus, não tem essa referência. Pensa que é um momento de paz. Quando nós entramos em uma situação de guerra, nós tendemos a pensar que as guerras que nós temos estão acontecendo sem que haja um controle para isso. Aconteceu uma crise, aconteceu um problema, e o que nós vamos fazer? Para Moisés, essa situação é normal em certo ponto, porque Deus está direcionando.
Para Faraó é uma situação em que o povo de Israel está encurralado. Para alguém que não tem contato com Deus, é um momento de paz. Você percebe que no mesmo cenário tem perspectivas totalmente diferentes. Tem um povo que está pensando, agora eu vou descansar porque a vitória já aconteceu. As crianças podem estar brincando, curtindo, aproveitando, pensando as mães, talvez, olha só, meu filho já não vai ser mais escravo. Deus libertou a gente, é um momento de alegria, um momento de zelo. Para Faraó, que está vindo com todos os seus cavaleiros, com as melhores cavalarias que ele possui, com todo o seu armamento, ele está dizendo, eu vou tomar de volta aquele povo que me fez sentir uma dor absurda. O cenário para Faraó é um cenário de vingança. Por que a gente deixou esse povo ir? Por que a gente permitiu? Ele está vindo com toda a sua fúria. Uma coisa que Deus diz para a gente, você não está só nas suas guerras. Para Faraó, enquanto ele está indo com toda a energia que ele pode em direção ao povo de Israel, porque o povo de Israel está encurralado, Deus ele olha para a gente e fala, fica calmo, se aquieta aí. Deus ele olha para o seu povo e diz, você vai ter lutas em que você não vai precisar lutar sozinhos. Nossas lutas, as nossas batalhas, as suas dificuldades, os seus problemas, ainda que você olhe e não tenha perspectiva do que está acontecendo, a palavra de Deus para a gente é, você não está só nessa guerra, você não está sozinho nessa luta, você não está desamparado nesse problema, você não está alheio à situação, porque Deus aparece para Moisés e diz, eu vou enviar Faraó porque ele vai estar com o coração endurecido. Talvez as lutas que você esteja enfrentando agora, você só está desesperançoso porque você não tem uma palavra do Senhor, porque se você ouvir a voz dele, ele vai olhar para você e dizer, você não está sozinho nessa guerra. Existem lutas que nós precisamos passar para de fato alcançarmos a paz que Deus tem para a gente. Deus ele está olhando para o povo e fala, o Senhor lutará por vós, e você terá a sua paz, e vós terei a vossa paz. Como eu disse, é totalmente diferente, fique calmo. Eu poderia chegar para você e falar o seguinte, Deus ele vai te dar vitória, calma, tranquiliza o seu coração, Deus ele vai te abençoar, fique calmo, esse problema é só para você ficar calmo. O que nós entenderíamos? Calma, Deus vai agir, esse problema aí Deus vai resolver. A perspectiva que nós temos na realidade é, você vai ter a sua paz. Deus ele não está dizendo para ficar calmo, Deus ele não está olhando para você e fala assim, mentalidade positiva, mentalidade positiva. Isso não está acontecendo, isso não está acontecendo, isso é só coisa da minha cabeça. Não é essa mentalidade positiva que Deus tem para a gente. Deus ele está falando para você, você no meio dessa circunstância, você vai passar por ela e de fato vai alcançar a paz. A paz ela não antecede a luta que você tem, a paz ela não antecede você pegar as suas armas e entrar dentro do campo, a paz ela não antecede você pegar e entender e obedecer a voz do Senhor, a paz ela chega quando nós passamos pela luta. O que Deus ele está dizendo? O Senhor pelejará por vós e tereis a vossa paz. A paz ela vem depois da peleja. A gente quer antecipar as nossas alegrias, os nossos momentos de glórias, a nossa paz, o nosso momento de tranquilidade. Nós queremos entrar para a presença do Senhor e falar assim, agora vai ser tudo bem, eu vou orar, um milagre vai acontecer. Quando Deus nos chama para uma promessa em direção ao caminho que Ele tem para a gente, Ele está dizendo, eu vou pelejar por vocês. Só dá para você ver o Senhor pelejando por você se você estiver no campo de batalha. Só dá para você ver o Senhor te livrando se você não fugir. Só dá para você ver a boa mão do Senhor te sustentando se você acreditar que Ele vai agir com providência para você. Não dá para viver aquilo que Deus tem para você se a gente foge do meio do caminho. O que Deus está dizendo para a gente? Não fuja, porque ainda que o cenário seja adverso para você, eu vou te suprir. Ainda que o cenário seja adverso para você, eu vou te sustentar, eu vou te guardar, eu vou agir para você. O Senhor, o Jeová Jireh, que nós conhecemos, é o que se apresenta para Moisés dizendo, eu sou o Deus que vai providenciar para você. Todas as vezes que nós vemos na Bíblia, o Senhor ou Jeová é a mesma palavra para Yahvé, ou Yahweh, ou como você viu o videozinho da respiração. Todas as vezes que nós olhamos para essa posição é o Deus dizendo, o Senhor, o Deus que tudo fez, aquele que é o seu guarda, o que te protege, aquele que está desde a fundação do mundo, Ele está dizendo para você, eu vou fazer. Quando o Senhor aparece para Moisés nessa circunstância, Ele está dizendo, eu sou o Yahvé, aquele que você entende que te supre desde a fundação do mundo, aquele que ainda quando vocês estavam no cativeiro, eu estava lá com vocês. Eu sou aquele que guarda vocês diante de todos os cenários, e ainda que vocês não consigam compreender o que está acontecendo agora, eu permanecerei ao lado de vocês.
Deus ele aparece para o povo e diz: vamos acampar. Se somos nós, na nossa geração, nós reclamaríamos. Que acampamento é esse que eu venho e não tem conforto? Que acampamento é esse que o Senhor me coloca no meio de uma luta? Eu não sei por que eu estou obedecendo ao chamado, se está tendo levante, se eu estou tendo problema, se eu estou tendo adversidade. Eu não sei para que se eu preciso caminhar, se é tão longa a distância. Eu não sei para que se eu preciso fazer o teu propósito, eu preciso aprender um pouco mais sobre a palavra, eu preciso aprender um pouco mais sobre o dom que o Senhor me deu. Para que eu tenho que me esforçar tanto para viver aquilo que o Senhor já deu para a gente? Deus ele fala para nós, através dessa situação, é que nos nossos momentos de luta, nos nossos momentos em que nós caminhamos em direção ao caminho que Deus tem para a gente, Ele vai falar para nós descansarmos. Acampar é ficar em uma posição até que o Senhor dê ordem para caminhar. É você estabelecer-se dentro de uma região em que Deus deu para você. No meio dessa luta que você está vivendo, o que Deus tem para você é o seguinte: não abra mão do propósito que Deus colocou para você. Tem gente que, por Deus levantar e chamar, e no meio da luta, essa pessoa falando: eu não vou mais pregar, porque Deus ele agora se levantou, a porta não se abriu, alguém ficou doente, eu não quero mais. E a palavra dele para a gente é: se acampe. No meio dessa luta que você tem, não abandone a posição que eu dei para você. Tem algumas pessoas que no meio da situação de guerra abandonam tudo porque eu orei e Deus não curou fulano, Deus não curou meu filho, Deus não curou meu pai, e Deus está dizendo: no meio dessa situação que você não entende, fique parado, porque se eu estou contigo, não é para você desistir. No meio das nossas dores, quando você não entender, a palavra de Deus para Moisés é: fique acampado, não se mova quando eu não falar para você. Pega qual é a sua área de dor, o momento que você tem dificuldade, e lembre-se que Deus ele vai suprir você. Nem sempre ele vai suprir com aquilo que você tem expectativa. Porque a expectativa do povo era descanso para o acampamento, e Deus estava fazendo o povo ficar acampado, parado para eles enfrentarem guerra. Deus ele é engraçado. Porque enquanto nós pensamos em parar para descansar, Deus nos para a gente enfrentar lutas. O mundo vai falar para a gente o seguinte: você está desanimado? Descansa. Vai viajar. Passeia. Para tudo, desliga o telefone. E você vai fazer o quê? Ver uma Netflix da vida. O mundo diz para a gente parar tudo para descansarmos. Deus fala que nós vamos parar para enfrentarmos lutas. É uma loucura absurda. Porque Deus ele nos chama para o propósito, e nós vivemos o propósito debaixo de algumas guerras. Deus ele nos chama para a gente vencer as nossas lutas, não parando, mas indo para um campo de batalha. Se você está enfrentando alguma dificuldade, Deus ele te chama hoje: acampa-se dentro de um ambiente de oração, para que Deus ele possa mudar, para que Deus ele possa restaurar. Se é um momento que você está em alguma luta, entre mais ainda dentro do teu propósito, adore ainda mais com intensidade, louve a Ele com mais intensidade, ore com mais intensidade, clame a Ele com mais intensidade. Acampamento para o Senhor é parar para enfrentarmos a luta debaixo da orientação dele, não para encontrarmos descanso onde ele não está, porque não adianta enfrentar guerras quando Deus não está com a gente. Da mesma forma, não adiantou para Faraó ir em direção ao povo, porque Deus não estava com ele. Você tem duas escolhas diante de um cenário: ou você se movimenta sem ele, ou você fica parado sabendo que ele vai te conduzir. Ou você vai se movimentar pela força do seu braço, pela força da sua emoção, ou você vai deixar ele te conduzir e você vai caminhar conforme ele quer. Faraó está caminhando em direção ao povo, pensando: o povo está encurralado, e Deus está dizendo para Moisés: para o povo, porque eu quero livrar vocês mesmo em uma situação que vocês não dominam. A situação que você não domina é um ambiente propício para Deus fazer um milagre. A situação que você não tem o controle é um ambiente propício para que você veja um Deus que tudo pode operando em seu favor. A situação em que você não consegue determinar o que vai acontecer no amanhã é a situação exata em que você vê Deus te curando, Deus te restaurando, Deus te dando renovo, Deus enchendo o teu coração de alegria. É o ambiente propício para você olhar para Ele e falar assim: graças a Deus eu caminho pela direção que o Senhor me dá. Então a palavra que Deus tem para o povo é: se anime, porque no meio das suas lutas, no meio de um cenário que você não tem controle, existe um Deus que não perdeu o controle para nada, existe um Deus que o seu trono não é abalado, existe um Deus que continua nos regendo com mãos fortes, ainda que os nossos olhos não vejam. O nosso Senhor vai à nossa frente. A palavra dele é: o Senhor pelejará por vós e tereis a vossa paz. A paz que você precisa, a paz que eu preciso, não provém daquilo que eu posso fazer.
Porque todos nós nos deparamos diante de cenários que a gente não controla. Eu estava conversando com o presbítero João hoje. Ele veio aqui na quinta-feira, ele deu uma aula. E eu estava falando com ele por uma situação que ele já passou durante esses anos. E a gente falando, cara, quando vem algo, é normal o nosso emocional ser desequilibrado. Mas como nós conhecemos, devagarzinho a gente vai colocando as coisas no seu devido lugar. E eu nunca vi alguém colocar o seu emocional, a sua fé no devido lugar, sem ter uma palavra do Senhor. Você possivelmente já passou por isso. Alguma situação de luta que você não via e do nada o Espírito Santo falava para você e te trazia a memória, uma passagem, uma palavra, e você falava assim, Deus vai fazer, Deus vai mudar. Confia, se acalma. Nada mais é do que a sua carne brigando contra o seu espírito, em que a sua carne se movimenta para dizer, não tem mais jeito, não tem como, não sei como é que isso vai acontecer. E o seu espírito grita dentro de você, dizendo, confia no Senhor que te sustenta. Lembra que Ele não vai te desamparar, lembra que Ele não vai te deixar, lembra que Ele já livrou um povo lá atrás, e Ele vai continuar te livrando agora. Se anime diante dos seus empecilhos, porque no cenário que nós não controlamos, e o nosso emocional tenta ficar abalado, o nosso espírito vai gritar dizendo, você tem um Pai, você tem um Deus, você tem um Senhor que te guarda, você tem um Deus que te protege, confia nele, olha para Ele, porque é Ele que vai pelejar por vocês. Você não está pelejando sozinho, você não luta sozinho, você não briga sozinho, nós não caminhamos sozinhos, ainda que o nosso cenário seja de adversidade, eu prefiro parar agora e viver aquilo que Deus tem para a gente, do que me mover sem que Ele esteja conosco. A dificuldade que nós temos dentro da nossa geração é que nós queremos resultado, nós queremos a resposta agora. E algumas vezes Deus vai falar para a gente, fica quieto. Em algumas vezes Deus vai falar para a gente, olha só, eu não quero que você se movimentem. Só por um minutinho, fica quietinho, bonitinho. Para de brigar, mas parece que a gente tem TDAH. Igual um pequenininho, está sempre se movendo, sempre fazendo alguma coisa. A gente tem uma dificuldade muito grande de se lidar com o se aquieta. Se aquietar é não ver nada. E ainda assim saber o que Ele faz. O se aquietar é não ter controle, mas ainda assim saber que Ele está conduzindo. O se aquietar é olhar e ver o cenário indo totalmente contrário àquilo que você quer e ainda assim confiar que Ele vai te conduzir para o melhor. Porque a palavra diz que o nosso pastor, Ele nos conduz a pastos verdejantes. E se Ele nos conduz a pastos verdejantes, nós não precisamos ficar desesperançados. Nós não precisamos olhar para amanhã e perdermos a fé de que Ele vai fazer. Ainda que eu não tenha aquilo que eu quero, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Anime-se. Anime-se não na convicção humana, não no seu emocional. Anime-se em olhar para as suas lutas e falar, eu sei que existe um Deus que vai pelejar por mim. Se animar humanamente é você trazer alegria. É você fazer uma certa euforia dentro de si, mas nem toda euforia gera ânimo de verdade. Porque tem muita gente que nesse momento está se embriagando, fazendo festa, uma arruaça, mas vai chegar dentro de casa com vazio. Vai chegar dentro de casa com problema. Vai chegar dentro de casa e vai chorar e falar, o que vai ser da minha vida? Por que eu não consigo abandonar isso? Tem gente que pula, salta, se diverte em shows, mas quando está no meio do caminho fala assim, como é que eu resolvo esse problema? Porque o ânimo emocional não é o ânimo que Deus tem para a gente. Uma emoção, ela pode ser gerada por diversos fatores. Um ambiente que você gosta, algo que você come ou algo que você bebe, alguma coisa que você ganha, mas isso é temporário. Isso daí vai passando. Agora, o que Deus tem para a gente não dá para ser retirado. A convicção e o estado de ânimo que Deus tem para a gente não é aquele que a gente ganha pelo momento. Aquele ânimo que vem pela música, aquele ânimo que vem, para quem gosta de um corinho de fogo, pelo corinho de fogo, ou por alguma outra coisa. Esse ânimo, para a gente, eu amo corinho, mas é um ânimo que dura por um momento. Só que o ânimo que Deus ele traz para a gente é quando nós realmente o conhecemos e diante dos nossos cenários de adversidade, nós olhamos para Ele e nós trazemos a alegria que Ele pode providenciar. Alguém que tem contato com Cristo não perde o ânimo. Porque onde quer que você vá, onde quer que você esteja, o Senhor está contigo.
Então, diante do seu cenário, não importa o que você enfrente, se ele estiver contigo, você vai encontrar ânimo nele, porque ânimo é você trazer a alegria que ele provém. E a palavra do Senhor diz que ele nos dará uma paz que excede todo entendimento. Logo, não importa o cenário que você esteja, se você olhar para ele, você vai encontrar refúgio. Se você olhar para ele, você vai encontrar proteção. É por isso que no meio da luta, Deus olha para Moisés e fala: por que você me clama? Toca nas águas. Deus está dizendo: não tem razão para você clamar para mim, porque o cenário que eu estou te conduzindo, eu preparei para você viver. Logo, a única coisa que você precisa é caminhar. A única coisa que você precisa é continuar acreditando, é continuar executando, é continuar fazendo, é continuar cumprindo o propósito que eu tenho para você, é continuar entendendo que isso não é um empecilho para você caminhar. As lutas que nós enfrentamos não é um empecilho. Na realidade, é uma razão para permanecermos caminhando. Qual é a razão do povo que é escravo, tem dificuldade de ter ânimo, né? De ter convicção? Nós fomos criados debaixo de uma mentalidade. E para a gente romper essa mentalidade, nós, que somos conscientes das nossas limitações, temos que empregar um pouco maior de mais esforço, de mais energia, de maior empenho. Se você nasce dentro de um ambiente em que a casa ela é organizada, você não vai ter dificuldade de organizar a sua casa, porque você foi criado dentro desse ambiente. Então tudo vai fluir porque você foi forjado dentro desse ambiente. Se você nasce dentro de uma família que ela é brincalhona, você não vai ter dificuldade de brincar porque você nasceu dentro desse ambiente. Se você nasce dentro de uma família onde todos são pontuais, você não vai ter dificuldade com o horário, porque todos foram pontuais. O problema é quando você precisa quebrar essa barreira. É quando você não nasce dentro de uma família que é organizada e você quer dizer: a minha família vai ser organizada. Você vai ter que exercer um empenho maior, uma força maior, para que você e os seus sejam organizados. Quando você nasce dentro de uma família que ninguém é pontual, você vai ter que exercer um empenho maior para você ser pontual e os outros também serem pontuais. Qual é a circunstância dessa história? Se você nasce dentro de um ambiente em que as pessoas abandonam seus sonhos por causa que eles enfrentam problema, você vai ter que colocar mais energia para não abandonar os seus sonhos diante dos problemas. Se você nasce dentro de um ambiente que as pessoas olham para as situações adversas e reclamam de Deus, você vai precisar de colocar um pouco mais de energia para ter fé, olhar para as adversidades e falar assim: eu sei que Ele vai cumprir. Quando nós entramos dentro de um ambiente em que a nossa mentalidade foi forjada para um cenário de escassez, você vai ter que exercer mais força para sair desse cenário. Não é nem um pouco anormal para alguém que é milionário, bilionário, falar assim: vamos ali em Paris. Normal. Vamos ali nos Estados Unidos. Vai sair o iPhone novo, vamos trocar. É normal, natural. Carro, 18 anos, vou ter. É normal, é mentalidade. O problema não está no dinheiro. Só que quando nós vamos ter que romper isso para quem não tem, porque eu sei que vocês têm, isso aqui é só um exemplo hipotético, a gente não tem dificuldade. Quando a gente olha para os recursos que nós temos, se tivermos uma mentalidade de escassez, nós vamos pensar em consumir agora, não investir para ter mais no amanhã. Se nós temos uma mentalidade de escassez, nós não vamos pensar em eu vou viajar porque eu sei que as coisas vão dar certo. Nós pensamos o seguinte: eu vou guardar mais do que eu preciso porque eu não posso viajar agora. A mentalidade dita como nós nos comportamos. Logo, para alguém que é milionário, alguém que é rico, não precisa nem ser milionário, mas alguém que tem uma condição financeira um pouco melhor, projetar uma viagem para Disney, para Paris, para a Europa, daqui a um ano, não é difícil. A pessoa vai se organizar e vai fazer. Para alguém que tem uma mentalidade de escassez, projetar isso é muito difícil, porque a pessoa fala: não sei nem inglês, não tenho dinheiro, olha o dólar como é que está, eu não faço ideia do que eu vou fazer em Paris, nunca vi ninguém da minha família em Paris, para que eu vou em Paris? E a mentalidade vai se tornando mais difícil, porque essa pessoa nunca viveu. Por que Deus ele não nos coloca diante de um cenário de dificuldade, de luta, de guerra? É porque Deus está tentando fazer com que a gente entenda que é no cenário de luta que nós teremos a nossa mentalidade mudada. Se alguém que nasce dentro de um ambiente de escassez, de problema, e ela não for forçada a sair dentro desse ambiente, ela vai sempre pensar assim: não dá para mim, não posso, não consigo, ninguém dá, ninguém fez, não consigo.
ela vai se acostumar diante desse cenário. Até que ela encontre alguém que fala, você pode, você consegue. Se você tentar, você vai. Não é porque os outros não fizeram que você não vai conseguir. Alguém começa a expulsar essa pessoa e trazer essa pessoa para esse cenário e ela começa a pensar, realmente dá. Talvez se eu fizer alguma coisa, vou conseguir. E ela vai lutando até que ela consiga. Deus, ele pega o povo que é escravo, coloca dentro desse cenário e diz, vou colocar vocês numa luta. Qual a lógica disso? Por que Deus, ele te coloca nessas guerras? Por que Deus, ele te coloca dentro de um cenário que você precisa passar por uma situação de dificuldade? Por que Deus, ele vai te acordar 3 horas da madrugada para você orar quando você não quer orar? Por que Deus, ele vai fazer com que você entenda que você tem um chamado, às vezes, para orar por alguém, para pregar por alguém, para cantar por alguém, quando você está muito bem, às vezes, na posição que você tem? Porque Deus está dizendo, há muito mais para você viver, só que eu preciso que você entenda o que eu posso fazer quando você luta. Tem algumas guerras que você vai vencer quando você realmente entrar no campo de batalha com Jesus. Olhar para a situação e falar assim, eu não tenho razão nenhuma para estar aqui. Mas eu decidi caminhar porque Ele me disse para caminhar. As lutas que nós enfrentamos nos geram experiências. Pensa comigo, viaja comigo um bocadinho. O povo que está acompanhando Moisés não é um povo que tem uma mentalidade diferente. Moisés sim é. Moisés foi criado dentro do palácio, como um príncipe, ensinado para guerra, ensinado para diplomacia, ensinado para crescimento financeiro, ensinado para conquistar outros povos. Moisés tem uma mentalidade totalmente diferente. Agora, o povo que está caminhando com Moisés, não. O povo foi ensinado a ser escravo, a trabalhar para dar algo para o Egito, com a perspectiva que os seus filhos também fariam a mesma coisa, e que eles ganhariam uma cebola ali muito bem se eles não arrumassem problemas. Se eles não fugissem à forma que eles foram criados. Eles teriam o mínimo. Não é respeito, mas é o mínimo do mínimo do mínimo. A mentalidade que o povo tem é o seguinte, se eu não arrumar problema, eu fico aqui, eu vou chegar até a velhice, talvez tenha um neto, e as coisas vão ficando certo por aqui. Deus pega esse povo, coloca esse povo parado e diz, o Senhor pelejará por vós. Se sou eu, você também, não me engana não, eu iria falar, para que brigar? A gente já ganhou. O Senhor já tirou a gente do Egito. Se eu ficar velho aqui, já estou no lucro. Não tem ninguém me dando chicotada. Não tem ninguém me mandando construir nada. Eu posso conquistar minha vida aqui. Posso comer até um pouquinho mais. Acordo a hora que eu quero. Vou dormir a hora que eu quero. Está muito bem, para que uma guerra? Nós pensaríamos o seguinte, se Deus já me trouxe até aqui, para que eu preciso ampliar algo? Se eu já estou salvo, para que eu preciso pregar? Se eu já estou salvo, para que eu preciso cantar? Se eu já estou salvo, para que eu preciso servir alguém? Se eu já estou salvo, para que eu vou liderar um GC? Se eu já estou salvo, para que eu vou orar e arrumar briga por alguém? Deus, ele vai nos conduzindo diante de um cenário porque Ele está dizendo, você não é limitado por aquilo que você viveu até agora. A maior dificuldade para a gente entender é que nós não somos comuns. Nós não pertencemos a essa localidade. João Batista, ele vai dizendo, é chegado a vós o reino dos céus. Jesus, no meio do momento lá, indo para a crucificação, ele diz, o meu reino não é daqui. Se eu fosse daqui, clamaria ao meu Pai, agora Ele enviaria. O que Jesus está dizendo? Não se acostume com esse ambiente. Nós não pertencemos a esse ambiente. O cenário que nós fomos chamados para sermos príncipes, filhos, herdeiros, aqueles que julgariam, colocariam por definição a eternidade daqueles que não aceitaram a Cristo e não entenderam quem Cristo é. Então não dá para a gente se limitar ao pouco que temos. Você não foi chamado para ser limitado com aquilo que você tem. Os sonhos que Deus tem para você não se limita àquilo que você pode ver agora. Deus, ele não te chamou para você viver limitado pela sua mentalidade sobre aquilo que você pode. Você tem muito mais para viver com Cristo. Deus, ele pode te dar muito mais. Deus, ele pode te levar a ambientes que você nem imaginava, que você pensa não ter capacidade. Deus, ele pode te colocar posicionado com gente que tem muita autoridade, mas você ter autoridade sobre eles. Deus, ele te chamou para você viver experiências que talvez ninguém na sua família tenha vivido até agora, mas Deus, ele vai fazer você viver tudo isso debaixo da orientação dele. É num ambiente de turbulência que você vê quem Jesus é. É nesse ambiente que Deus está conduzindo o povo para entender quem eles são. Eles até aquela situação, eles conhecem Deus pelas pragas, mas as pragas não foram para eles.
as pragas tocaram nos egípcios. E você possivelmente deve conhecer essa sabedoria milenar que Salomão não escreveu, mas nós conhecemos, que é a famosa frase de quem bate esquece, mas quem apanha não. O povo do Egito sabia quem Deus era, porque eles sofreram plantação, familiares, servos. Deus, em certa circunstância, diz o seguinte: olha só, vou fazer chover granizo no Egito. Eu não sei você, mas é difícil chover granizo aqui. No Egito era a situação de ser impossível. E Deus está dizendo: eu vou fazer chover granizo e cair fogo do céu. E todos os que estiverem no campo, servos, ou sejam animais, também vão perecer. Alguns entenderam, falaram assim: vou recolher. Outros não. E o que aconteceu? Perderam tudo. Servos, gado, plantação, tudo. Quem perde fala assim: esse Deus é maravilhoso. Não dá para a gente confrontar esse Deus. No mínimo, eu não quero brigar com ele. Só que o povo de Israel não sabe, porque não perdeu nada. E enquanto a gente não perde algumas coisas, talvez a gente não aprenda. Fala a verdade, a palavra do Senhor diz que a maior sabedoria no choro, no momento de luto, do que nas festas. Porque quando você perde, você coloca uma balança e você entende o que realmente tem valor. Mas alguém que está celebrando não tem aprendizado profundo. Porque não perdeu algo para dizer: eu preciso disso. No meio da nossa pandemia, teve gente que perdeu familiares. No meio da pandemia, teve gente que quase chegou a óbito. Meu antigo pastor Naildo, se não me engano é esse o nome, quase faleceu. E o testemunho dele, se você pode jogar no YouTube, talvez, você vai encontrar ele dando testemunho sobre isso. É totalmente diferente você viver dentro desse cenário e você passar e está tudo bem. Nem tive um resfriado, glória a Deus por isso. Você não sabe a dor que é passar por isso. Quando Deus nos coloca diante de uma experiência, Ele faz com que você entenda quem Ele é. Se você já teve que orar por uma transformação, por uma cura, você sabe quem Ele é pela cura que Ele te deu. Se você teve que orar por uma cura e essa cura não chegou, você sabe quem Ele é pela cura que você não teve. As nossas lutas nos ensinam quem Jesus é. Jó, no ápice, ele vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu sei quem tu és. Quando Deus ele pega o povo e faz o povo ficar parado e entrar nessa luta, ele está dizendo: agora vocês vão ter uma experiência de quem eu sou. E vocês vão saber quem eu sou para vocês. É por isso que ele vai dizer: Yahweh pelejará por vós, e vós tereis a vossa paz. Por que não foi o outro, o Adonai, o Deus poderoso? Ele vai dizer: Yahweh pelejará por vós. Ele está dizendo: o Deus que vocês não ousam nem falar o nome com sua totalidade, vocês conhecerão esse Deus. Aquele que fez tudo para que vocês pudessem ser filhos. Quando o Senhor conduz você diante dos seus cenários de adversidades, Ele está querendo que você tenha mais proximidade com Ele. Porque hoje é difícil, mas antigamente os cristãos tinham por hábito de entrar em algumas lutas e começar a clamar, começar a ir para jejum, para oração, para campanha. Por isso que tinha tanta campanha antigamente. Porque quanto mais apertava, mais íntimo ficava. Quanto mais dificuldade enfrentava, mais ele conhecia quem era o seu Deus pelo livramento que ele alcançava nas buscas que ele tinha. Talvez você não tenha conhecido Deus com profundidade, porque no meio das suas lutas você para. E você não vai buscá-lo na oração, você não vai buscá-lo no clamor, você não faz mais uma campanha sua com ele, você não faz mais um voto de olhar para o Senhor e falar assim: Jesus, se o Senhor fizer isso daqui, eu nunca mais faço isso. Meu sogro, ele fez um voto com o Senhor, e até hoje ele leva a sério esse voto que ele fez, que ele fez um voto de que o Senhor curasse ou resgatasse ele. Na realidade, ele nunca mais jogaria nenhum tipo de jogo. E ele não joga nenhum tipo de jogo. De cartas, né? Ele tinha por hábito jogar isso. E ele fez o voto e ele não joga, mesmo quando era retiro, e só tinha irmãos brincando. Ele falou: eu não posso, porque eu fiz um voto com o Senhor. Alguém que tem uma experiência com ele, sabe de onde foi tirado, não abandona a experiência de conhecer Deus como ele se manifestou. A forma como Deus se manifestou para você não dá para ser roubada por nada. O que Deus está dizendo para você? Se você me conhecer, você vai entender que no meio das suas adversidades, elas só vão fazer com que você conheça mais de mim. E coisa boa é você conhecer Deus.
Coisa boa é você saber que no meio da sua angústia você tem a quem recorrer. Coisa boa é saber que no meio dessa sua incerteza você conhece um Deus que pode mudar tudo. No meio de uma caminhada existia um cego dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele está dizendo: eu sei quem tu és, e é por isso que eu posso gritar. No meio de uma gente, alguém quebra um telhado e derrama um amigo dizendo: eu sei que eu posso fazer isso, porque esse aí pode te curar. Você conhecendo quem Deus é, te promove ambientes de maior intimidade e ambiente onde você vive de fato o milagre que Deus tem para você. Se você quer viver experiências com Ele, não fuja das suas lutas. Não abandone quem Ele é pelo problema. Não abandone quem Ele é pela circunstância que você está enfrentando. Esse momento de adversidade é um momento certo para você clamar por Ele. E você ver que Ele pode fazer muito mais. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é o seu sonho, porque existem algumas circunstâncias que se tratam sobre o futuro. O povo que está caminhando em direção à terra que Deus tem para ele, o sonho que o povo tem é chegar na terra. Não é um sonho para agora, não é um problema para agora, porque até Deus arrumar um problema para eles, eles não tinham mais problema nenhum. Qual é o sonho que Deus tem? É levar eles para uma terra que Deus já tinha prometido. Talvez os seus sonhos, as suas perspectivas não estejam para o agora, mas a ansiedade que você tem para conquistar no amanhã, e a certeza que eu tenho é que o seu amanhã vai ser estabelecido por Deus. Aquilo que você tem projetado para o amanhã, Deus ele vai te conduzir, Deus ele vai fazer, e as experiências que você está vivendo agora vão te preparar para você encontrar Deus no amanhã e reconhecer quem Ele é. E reconhecer que Ele vai fazer infinitamente mais do que você pudesse pensar ou imaginar. O seu amanhã é garantido por Ele para você. Nós caminhamos por essa certeza. E aí o Senhor diz: e vós e tereis vossa paz. E que paz é essa? Porque mesmo quando o povo chega passando por essa circunstância, o povo de Israel nunca deixou de lutar. Pensa num povo que gosta de guerra, mano. Nem o Brasil luta tanto quanto Israel. Mas uma guerra absurda, está lutando até agora. Olhando por esse ponto, eu não sei que paz é essa que Deus tem. Porque lutou saindo daqui, para entrar na terra prometida, lutou contra os inimigos que estavam lá. Para conseguir, Moisés, o povo lutou consigo mesmo, porque alguns queriam construir um bezerro e outros não queriam, e teve uma guerra interna. Eles estão lutando até esse momento, já se tornaram escravos, já se tornaram livres, deixaram de ser nação, voltou a ser nação. O povo de Israel continua lutando até hoje. E talvez você vai se perguntar, como eu perguntei: que raio de paz é essa que o povo não encontra paz até agora? Que paz é essa que eles não deixam de lutar até agora? Que paz é essa que não cessa os inimigos? O momento de maior alegria para o povo foi com Salomão, mas mesmo assim ainda tinha alguns inimigos esperando. A paz nunca foi plena em sua totalidade, porque sempre tinha uma perspectiva de que tem guerra. Não é à toa que Salomão teve diversos casamentos para promover a paz por mais tempo. Mas inimigo sempre rondando, sempre existiu. Que raio de paz é essa? Por que Deus vai dar uma paz que ela nunca chega? Essa paz é para a eternidade? Essa paz é para quando o Messias chega? Essa paz é para alguém que vai alcançar uma vitória e ela vai embora? Essa paz é para a próxima descendência que nunca chega? Que paz é essa? Nós pensamos que a paz é cessar as guerras. Nós pensamos que a paz é não ter problema. É estar com tudo em conta, tudo bonitinho, pago, com reserva de emergência, com as viagens programadas, ninguém doente ou sendo uma doença que a gente tem condição de tratar e ter cura. Nós projetamos a nossa paz dentro de um ambiente de controle. E é por isso que a gente não encontra paz. Porque nós colocamos o significado de paz como ausência de problema. Colocamos paz como ausência de circunstâncias adversas. Nós damos o significado de paz para quando nós não temos nenhum tipo de ameaça. Quando nós temos tudo no controle. Ou seja, eu não tenho problema com conta porque eu tenho dinheiro. Eu não tenho problemas familiares porque a minha casa está bem. Eu não tenho problema com doença porque eu tenho todo mundo com saúde. E alguém que não tem saúde, eu tenho dinheiro para pagar, às vezes, o melhor hospital do mundo. Nós colocamos a paz dessa forma. Eu não tenho nenhum tipo de problema. Ou os problemas que eu tenho eu consigo resolver. Deus traz para a gente que a paz que Ele tem não é essa.
justamente é um cenário diferente. Deus diz para o povo: e vocês terão a paz. A paz que Deus quer te dar, a paz que você vai alcançar em Cristo, não é uma paz de circunstâncias, não é uma paz de resolver problemas, é de você saber quem Ele é. Porque resolver problemas, você paga uma conta agora sabendo que tem outra amanhã. Você se cura de uma gripe agora sabendo que em algum momento você vai pegar outra. Você às vezes já tem até o estoque de remédio porque você sabe, quando ela chegar já tomou. Você tem uma paz familiar e você sabe que essa paz é circunstancial, porque relacionamento familiar é cíclico, irmão. Estou casado, já vai fazer 11 anos. Uma coisa que eu tenho certeza, que casamento sempre tem crise. Glória a Deus por isso. Porque casamento e todo relacionamento é cíclico. A verdade, talvez você já tenha visto um exercício sobre duas bolinhas, sobre chegar num ambiente, num destino primeiro. A que tinha um caminho plano, chegou depois daquela que tinha um caminho de altos e baixos. Então relacionamentos são isso. Por quê? Porque nós lidamos com dificuldades, mudança de comportamento, mudança cultural, mudança de pensamento, mudança de estações. Quem é casado, tem amizade há muito tempo, sabe? Você está numa estação, pensando em uma coisa, e o outro às vezes está em outra estação. Alguém está pensando em viajar e outra pessoa pensando em ir para o interior. Alguém pensando em fazer faculdade, outra pensando em terminar o estudo e nunca mais voltar para uma sala de aula. Alguém pensando em fazer uma parcela de mais um carro e outra pessoa pensando em vender porque não quer fazer a manutenção. São ciclos às vezes diferentes. Então é normal ter isso. A paz, logo, ela não está por ter plenitude, porque você nunca vai ter nessa área. A paz também não está sobre você ter plenitude financeira, porque eu conheço gente que tem alguns. E uma coisa certa é que todos eles se antecipam, projetando cenários de adversidades, porque eles sabem que em algum momento alguém vai perder dinheiro. Porque em toda a história da humanidade é normal alguém que tem muito perder. A questão é quem vai ser o da vez. Mas é normal o dinheiro acabar, crise. Quem conhece a história do Brasil sabe que um belo dia mudou o plano do dinheiro, acabou, quem tinha muito não tinha. Se o governo quiser mudar agora, vai mudar, e quem tem muito talvez perca. A realidade é que a nossa paz também não está nessa área. A paz não está pela segurança de carreira, porque eu conheço muita gente que tem 10 anos de empresa e houve uma crise há um tempo atrás e ela pensou, eu acho que eu vou ser mandado embora. E quase foi. Então não está pela carreira, a não ser que seja às vezes um concursado que já está estabilizado, é uma outra perspectiva. Mas para alguém que está na área privada, a carreira pode ir embora daqui a pouco. E quanto mais velho para a carreira ir embora, é mais difícil ainda se recolocar no mercado, se ressignificar. Então a paz não está na carreira. A paz também não pode estar na viagem, porque a pandemia que a gente viveu, tinha gente que tinha acabado de chegar no destino, acabou. Você tem que voltar porque vai fechar os aeroportos e você vai ter que voltar. Mas eu gastei tanto dinheiro para chegar daqui. Parabéns, volta para sua casa. Então a paz também não pode estar pelas viagens. Por que Deus ele tem esse tipo de paz? Porque a paz que ele tem para a gente não é sobre a ausência de lutas, de guerra, de problema. O povo de Israel sempre enfrentou isso, sempre teve adversidade. A paz que você precisa, entenda o seguinte, não é para você ter plenitude em nenhuma área. Em nome de Jesus você vai ter por muito tempo. Mas não se apegue a uma paz sobre isso, sobre momentos, sobre áreas da sua vida. Porque a real paz que Deus tem para a gente é conhecer quem Ele é. É por isso que o povo foi parado. É por isso que Deus fez com que o coração do Egito, do faraó, ficasse endurecido e ele fosse atrás, porque Deus estava dizendo, eu vou fazer vocês terem paz, quando vocês me conhecerem. Quando vocês saberem que no meio lá do mar, eu vou estar guardando vocês. É quando vocês perceberem que existem muralhas de água dos dois lados, mas vocês só estão passando com os seus pés secos porque eu estou sustentando vocês. É vocês saberem que no final, quando chegarem lá, vocês entenderem que vocês chegaram lá porque eu sustentei vocês. É vocês entenderem que quando vocês estiverem encurralados e vocês tiverem adversários pensando que vão destruir vocês, eu vou estar lá guardando vocês, abrindo o caminho no meio de um mar para vocês passarem. É vocês entenderem que vocês têm a quem clamar, a quem buscar, a quem pedir. Se vocês entenderem que
quem eu sou para vocês, vocês nunca mais vão ficar preocupados, porque no momento da guerra vocês clamarão, e eu ouvirei o vosso clamor, e virei dos altos céus, e irei agir por vocês. Vocês possuem um Deus que pode fazer muito mais. Então a paz que você precisa agora é conhecer quem Ele é. É saber que no meio dessa turbulência que você enfrenta, existe alguém para quem você pode clamar, e Ele vai ouvir dos altos céus. Isaías disse, no ano em que o rei Uzias morreu, eu ouvi o trono do Senhor, que Ele está dizendo para a gente, no meio de uma turbulência aqui, eu sei que o trono dele não se abala, eu sei que o meu Deus está estabelecido. Deus, Ele permanece sendo o mesmo. Conheça quem Ele é, porque no momento que você conhecer quem Ele é, as suas lutas mudam totalmente. O salmista, ele olha para si e diz, a única coisa que eu fiz quando a minha alma estava abatida, olhar para dentro dela e dizer, aquieta-te. O salmista vai dizer que o Senhor é aquele que, se nós estivermos debaixo das asas dele, podem 10.000 cair de um lado, 1.000 a outro lado, mas nós não seremos atingidos. Romanos 5, do versículo 3 ao 5, diz o seguinte, eu vou ler com você, é quando nós aprendemos sobre a esperança. Paulo, ele está dizendo para a igreja de Roma, uma igreja que cresce, uma igreja que conhece Deus de uma forma, ele vai dizer, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. A esperança que nós temos é promovida pela convicção de que Deus vai agir no momento de turbulência, no momento de guerra, no momento de luta, porque no momento de adversidade eu olho para Ele. E eu sei que eu posso perseverar. Deus, Ele está trazendo para a gente intimidade. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa os seus desafios, não importa os problemas, confia no Senhor, que tem te sustentado até aqui, porque a esperança nele faz a gente olhar para amanhã com a certeza que Ele vai fazer. Eu não sei como, eu não sei de que maneira, eu não sei se voando, eu não sei se pelas águas, eu não sei se o próprio Deus vai aparecer para a gente, mas é certo que nós triunfaremos com Ele. Eu não sei como vai surgir o escape, isso não é a minha parte, mas eu sei quem vai promover o escape. Você não precisa saber o como. Você às vezes perde porque você quer saber o como, você só precisa saber quem vai fazer. Se alguém aparece dizendo para você, sendo bilionário, eu vou te dar 10.000, você não se preocupa como. Ele vai fazer por Pix, por TED, cheque, vai sacar o dinheiro, vai me dar, não importa o como. Se você conhece quem pode fazer, o como não é interessante. Você conhece um Deus que pode operar tudo. A palavra dele diz, operando eu, quem impedirá? Ele não diz operando alguém, ele está dizendo, operando eu, quem há de impedir? Deus, ele pode fazer, e você já conhece esse Deus, então olha com convicção para amanhã, porque ele vai fazer, como não importa. Eu tenho a certeza de que ele vai agir. É por isso que Jó, ele mesmo, no momento de adversidade, ele vai dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Ele está dizendo, eu tenho convicção daquele Deus que me falaram que Ele vai fazer. Eu posso estar enfrentando o maior problema agora, mas eu sei em quem eu tenho crido. Não importa o cenário que você esteja vivendo, tenha em sua fala, eu sei em quem eu tenho crido. É certo que Ele há de se levantar em meu favor. Glória! Eu sei em quem eu tenho crido. Você precisa saber em quem você tem crido. Você precisa conhecer com convicção em quem você tem crido. Você precisa olhar para Ele e dizer, eu posso não estar vendo, mas eu sei que é suficiente uma palavra tua para eu caminhar. Eu posso não estar agindo agora, mas eu sei que é uma palavra sua, vai mudar esse cenário. Eu sei que eu não posso estar controlando o ambiente, mas eu sei em quem eu tenho crido. Deus, Ele vai fazer. Deus, Ele pode fazer. Deus, Ele vai abrir caminho no meio de um mar para você passar se for necessário. Deus, Ele vai fazer. Você só precisa conhecer quem Ele é, a ponto de que a próxima geração tenha a plena convicção que você tem.
para que quando você se depare com alguém dessa geração futura, você possa dizer: meu filho, calma, eu sei em quem eu tenho crido, Ele vai fazer por você. Meu filho, relaxa, porque eu sei que existe um Deus que pode operar infinitamente mais. Relaxa, Deus Ele vai fazer. Daniel, ele olha para o povo e ele vai para a cova do leão. E aí Ciro, se não me engano, vai clamar: Daniel, o servo do Deus vivo, está aí. E Daniel vai dizer: o Senhor me guardou. Sadraque, Mesaque e Abednego vai dizer: eu não sei se ele vai me livrar, mas eu não me curvarei. Esther vai dizer: eu não sei se estarei vivo, mas eu vou fazer. E vocês clamam porque ele há de agir em meu favor. Nós precisamos trazer a realidade, a palavra dele para a gente, e ele vai nos livrar, ele vai nos curar, ele pode operar. Então traga essa convicção de que Deus vai fazer. Você não está sozinho nas suas guerras. Se você enfrentar uma luta dentro de um ambiente de saúde, você não está sozinho nessa guerra. Se existe um problema familiar, você não está sozinho nessa guerra. Se o problema é financeiro, pastor, você não está sozinho nessa guerra. Deus, Ele pode te sustentar e Deus, Ele vai te fazer triunfar. Confia no Senhor que tem te sustentado. Confia no Senhor que tem te guardado. Porque o cenário de adversidade traz para a gente uma convicção na fé que nós professamos. O cenário de problema traz para a gente a certeza de que Ele vai fazer. E só quem passa pelas lutas pode dizer: eu sei. Porque quando eu estava passando pelo mar, existia uma nuvem que fazia com que eu fosse mais rápido, mas o povo de Faraó não conseguia caminhar. Eu sei quem Ele é, por isso que Miriam, ela pega o pandeiro dela, o tamborim, e ela vai cantar e se alegrar, porque ela está dizendo: Hoje eu vi o que Ele pode fazer. Hoje eu vi o que Ele faz. Alguém que conhece Jesus não pode caminhar com tristeza. A nossa tristeza, ela pode ser por um certo momento, ela pode ser por umas certas horas, uns certos dias, mas nós precisamos caminhar com a convicção de que eu sei que Ele faz, eu sei que Ele pode agir, eu sei que Ele livra, eu sei que Ele liberta. E alguém que caminha assim, agradece ao Senhor, honra ao Senhor em todos os dias, dá glória ao Senhor todos os dias, rende louvores a Ele todo dia, diga para Ele em nome de Jesus: eu sei quem Tu és, então honras a Ti, glórias a Ti, porque o Senhor tem me sustentado. O Senhor que te sustenta, Ele é reconhecido pela forma como você age. O Senhor que te livra, Ele é reconhecido pela alegria que você diz professar. É por isso que a gente é meio não bobeiragem mesmo, porque nós confiamos que Ele vai fazer. Nós temos a certeza que Ele vai mudar, que Ele vai expandir, que Ele vai fazer com que a gente cresça. A alegria que há dentro de nós provém dEle. Ainda que às vezes com problemas, nós caminhamos sabendo o que Ele vai fazer. Ainda que agindo às vezes com alguma apreensão, nós caminhamos sabendo que Ele vai operar, que Ele vai mudar, que Ele vai restaurar. Então caminhe sabendo o que Ele faz. Se você pudesse, coloque de pé, vamos orar. Estás comigo, meu amigo. Eu confio em Ti, e nada poderá me afastar de Ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, O meu sustento, meu amigo.
a minha fonte, o meu sustento. meu amigo fiel. Deus, obrigado porque nós estamos aqui, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, Deus. Talvez algumas guerras que nós estejamos enfrentando agora tenha sido projetada especialmente para a gente saber quem Tu és. E no meio dessas nossas batalhas reconhecemos que o Deus que tem nos confiado todos os dias que nós temos enfrentado permanecerá sendo conosco. O Deus que tem nos feito avançar diante desses cenários continuará nos conduzindo no amanhã. O Deus que tem nos guardado, nos livrado, vai nos levar em segurança todos os dias da nossa história. Tudo que nós enfrentamos até aqui, Deus, permanece apontando para quem Tu és para nós. Então, Deus, nós caminharemos com a convicção de quem Tu és, sabendo que nós não estamos sozinhos em nossas guerras. Nós não estamos sós diante dos nossos cenários de adversidade. Nós não fomos desamparados e temos um Deus que há de nos livrar. Temos um Deus que há de nos trazer uma paz que és Tu. Então tudo que nós estamos enfrentando agora, nós confiamos em Ti. Nós descansaremos em Ti. Nós caminharemos com a certeza que nós venceremos, porque o Senhor vai conosco, porque o Senhor está à nossa frente. Nós confiamos em Ti, Deus. Nada. Nós confiamos no Teu amor, Deus. Tu és aquele que tem nos sustentado até hoje, Deus. Tu és o nosso amigo. Nós confiamos em Ti.